Militar, Coronel Cláudio Feoli, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Stout, boa tarde, Mariana, fico à disposição. O que aconteceu na madrugada nessa propriedade rural na zona rural de Pelotas, comandante? Bom, o contexto, né, é no alinhamento do que vocês já anteciparam, né? Na terça-feira, esse dia 13, nós tivemos um fato ocorrido na zona rural de Pelotas, em que um caseiro de uma propriedade rural foi colocado em cárcere privado por cerca de 36 horas, por uma quadrilha de 4 indivíduos. Durante esse período, eles encheram 3 veículos da propriedade com pertences dos proprietários dessa terra, né? E fugiram tão logo conseguiram seu intento criminoso em 3 veículos, né? Levando os 3 veículos dessa propriedade. Um deles foi encontrado no centro de Pelotas e os outros 2, por indicação do próprio caseiro, deveria ter tomado o destino do Paraguai, né? Quando o nosso pessoal tomou conhecimento disso, informou imediatamente a Polícia Militar do Paraná e eles obtiveram êxito na abordagem desses 2 veículos e na prisão de 2 indivíduos, um deles de 20 anos e outro de 21, com antecedentes criminais por roubo de veículo, por tráfico de drogas e por adulteração de veículos, né, ligados a uma facção criminosa local, né, aí da região sul aqui do estado, né, e nessa interação, no momento da abordagem da prisão, eles indicaram o informe de que havia uma propriedade rural que abrigava veículos roubados e droga, uma grande quantidade de droga, que era vigiada então por 5 indivíduos desta facção, fortemente armados, né, que poderiam reagir a alguma abordagem policial. Essa é a circunstância que levou os policiais militares a fazerem a abordagem nesta localidade. Que horário chegou essa informação dessa localidade para a Brigada Militar? Foi ontem à noite ou já na madrugada de hoje? Foi ontem à noite, já quase próximo da madrugada, né? E até que nós tivéssemos, que as equipes lá tivessem uma quantidade de efetivo adequada para o informe, para a averiguação do informe que veio da Polícia Militar do Paraná, né, demorou um pouco mais de tempo até que efetivamente a abordagem se desse, tá? E isso ocorreu, né, óbvio que diante do relato que existia, a aproximação foi de maneira efetivamente furtiva, mas quando se chegou até a porta, indicaram e solicitaram a abertura, segundo o relato dos policiais, da porta, se identificando como policiais. E ali, infelizmente, nós tivemos o entendimento do proprietário de que estava sendo roubado e, do outro lado, por parte dos policiais, de que havia, então, uma agressão oriunda de criminosos que faziam a guarda dessa localidade, né? Então, nos parece preliminarmente, e aí, claro, nós temos uma investigação pela frente para verificar todas as circunstâncias de que, de fato, envolvem esta ocorrência, que nós tivemos um grande mal-entendido com desfecho trágico. Pois é, um desfecho horroroso. Comandante, só para fechar um pouquinho esse quebra-cabeça. O cárcere privado começou na terça, durou 36 horas. Portanto, o caseiro foi liberado ontem, isso? É a informação que nós temos, sim, né? Ainda pela manhã. Esse caseiro prestou depoimento para quem? A Polícia Civil ouviu esse caseiro também? A gente está sentindo falta da participação da Polícia Civil nessa investigação. O atendimento da ocorrência no local é atribuição da Brigada Militar, né? E a partir daí esse relato foi feito à guarnição que atendeu essa ocorrência, né? E certamente na sequência, não sei informar exatamente se o caseiro já foi ouvido pela Polícia Civil ou será ouvido pela Polícia Civil. O senhor falou, bom, a informação lá dos colegas do Paraná que fizeram as 2 prisões chegou ontem à noite.
o efetivo, a informação 18 policiais, 6 viaturas, não é aquela viatura que está passando ali com 2 policiais, vai fazer uma averiguação, não foi reunido um efetivo. Na ordem de hierarquia de comando para tomar essa decisão, olha, vamos reunir esse contingente, precisamos tantos policiais e vamos lá tal horário. Quem toma essa decisão? O senhor, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no comando geral, precisava ter conhecimento dessa ação? Teve conhecimento ou não? Não, o comando local é que toma essas decisões, né, porque a quantidade de ocorrências que nós atendemos durante o dia, em torno de 2.500 ocorrências, fazem com que nós tenhamos um pouco mais de agilidade no desfecho do atendimento dessas ocorrências, né? Então, isso é da lavra do comando local. O senhor só ficou sabendo já com o desfecho trágico da madrugada? Infelizmente, sim. E, comandante, a esposa do Marcos, que foi morto pela Brigada Militar, ela disse que mesmo depois, quando ela dizia o nome dela, os policiais continuavam sendo bem agressivos, dizendo que ela estava mentindo. Ela era tratada como uma criminosa. E nós conversamos com especialistas, com pessoas que inclusive já fizeram parte da brigada, que estão na reserva, que falam que um cerco não deveria ser assim, tão furtivo como foi. Senhor, qual é a sua avaliação sobre isso? A conduta foi correta, chegar assim furtivamente? É óbvio que um agricultor que vive numa área rural poderia achar que era um bandido, é bem natural esse tipo de situação. Até porque ele acordou na madrugada, assustado, já tem a arma, a informação que ele tinha autorização para ter a posse da arma em casa, né? Então acorda assustado, vê uma movimentação na janela, é natural para quem tem uma arma, uma reação. Não tinha giroflex, não tinha megafone, não tinha nada avisando que era a polícia ali. Bom, é por isso que nós abrimos um procedimento investigativo, tá? Para que nós possamos averiguar todas as circunstâncias que levaram à abordagem e depois o desfecho da ocorrência, né? A nossa parte visa a verificação de eventuais erros de procedimento, transgressões da disciplina e eventualmente o cometimento de crimes militares, enquanto da Polícia Civil averigua efetivamente a questão da morte, né, diante da letalidade ocorrida, né? Eventualmente, a questão da avaliação da forma de atendimento de ocorrência é complicado. Eu, mesmo estando na ativa, fazer qualquer juízo de valor sem ter um contexto geral, assim como tenho certeza, qualquer militar da reserva ou especialista tem essa dificuldade, a não ser que ele queira lacrar e ganhar notoriedade com o seu posicionamento, né? Nós temos que ter responsabilidade a partir do momento em que existe toda uma gama de lacunas que devem ser preenchidas com o depoimento das pessoas, com a tomada de impressões, com eventualmente a busca de vídeos de câmeras que sejam próximas ou que tenham levado no trecho em que as viaturas deslocavam. Então tem um procedimento ainda a ser percorrido para que nós tenhamos condições de avaliar com exatidão o que ocorreu no detalhe. Colega Humberto Treze, repórter, está conosco aqui, especialista há muitos anos cobrindo a área de segurança. Treze, por favor. Coronel, assim, algumas dúvidas que a gente tem, talvez o senhor já tenha sido informado e possa nos informar. Que tipo de dica esses ladrões pegos lá no Paraná deram para o pessoal da Brigada Militar em Pelotas? Eles deram georreferenciamento ou deram uma dica vaga a respeito de uma propriedade rural? Porque os policiais, pelo jeito, estavam com certeza de que era lá a quadrilha não estava lá. Quem estava lá era um produtor de morango. Essa é uma questão. A outra questão é a Polícia Civil, ainda não está claro para nós se a Polícia Civil foi chamada ou não, porque de repente ela poderia fazer um levantamento do local e descobrir se o proprietário é envolvido com algum tipo de crime, se tem antecedentes. Eles sabiam que aquela propriedade era de um produtor rural. E a terceira diz respeito à mulher. Ela fala que no começo ela e o marido teriam olhado e não visto farda, não sabiam se eram policiais. Depois ela diz que deitada no chão, ela percebeu algumas fardas. Tinha policiais vestidos à paisana, não usando farda nessa ação, que poderia explicar muito daí a confusão e o receio deles de que fossem assaltantes, né? Boa tarde, Tereza. Boa tarde. Vou tentar responder as três aqui. Sim. À medida que eu for me lembrando. Sim. Tá? A informação que foi repassada pela Polícia Militar do Paraná, então, fruto desse informe dos delinquentes que foram presos naquele estado,
trazia uma gama de informações com minúcia de detalhes e, inclusive, com georreferenciamento. Opa! Tá. Então, isso vai vir na medida em que nós tivermos o prosseguimento do inquérito com um detalhamento da oitiva, inclusive da área de inteligência do Paraná, tá? Com a informação de que haviam veículos roubados sendo armazenados e, inclusive, com droga, mencionando que um dos veículos estaria sem pneus porque a droga havia sido colocada em vários pontos do veículo, inclusive nos pneus. Então, é nesse cenário que as guarnições aproximam. Tá? As guarnições que aproximaram, todos estavam fardados. E aqui tem todo um componente que nós temos que entender, envolvendo a esposa do agricultor, né? Diante do nervosismo e de toda a situação que ocorreu. Né? Mas os nossos policiais estavam fardados. Eu não estou me lembrando agora da outra... A terceira pergunta é se a Polícia Civil, de fato, o senhor já deve ter sido informado, ela foi avisada disso e ela providenciou, por exemplo, um levantamento prévio para verificar se aquela casa pertencia a alguém ligado ao crime, se o produtor de morangos teria antecedentes, se por acaso faria sentido o fato de estar um carro roubado e droga lá? Treze, na prática... Né? Quando nós temos um informe com tantas minúcias, não nos cabe ficar inertes, né? Nós temos que averiguar, e tem uma série de apreensões de drogas e de armas, inclusive de fuzis, que são fruto desse tipo de informação, né? Que não tem o desfecho trágico que ocorreu. E aqui eu quero ressaltar que tudo que foi informado por aqueles delinquentes que foi então repassado às nossas guarnições não se confirmou, né? Eu quero deixar isso bem claro. Né, que não se confirmou a verificação de veículos roubados, de armamento, a não ser o que foi utilizado pelo agricultor contra os policiais. Inclusive tem um disparo num escudo balístico que foi utilizado para aproximação na porta, né, mas se entende diante da percepção que poderiam estar sendo roubados, né? Então, de um lado nós temos essa percepção, de outro lado nós temos o do policial eventualmente imaginando que estava sendo recebido a tiros por criminosos, né? É difícil nós termos, eu não quero aqui justificar, eu estou explicando o que aconteceu, né? E na sequência das investigações é que nós vamos ter o contexto todo, né? Isso acontece, infelizmente, já aconteceu, não na Brigada Militar, eu não tenho registro disso, mas em situações espalhadas pelo mundo, infelizmente aconteceu, né? E agora nos cabe aí dar prosseguimento a essa investigação. Quanto ao envolvimento da Polícia Civil, né? Não cabia uma parte de investigação no momento em que existia essa informação preliminar e que então se ocorreria, na verdade, uma averiguação para confirmação ou não, né? Como na prática nós tínhamos a prisão de 2 delinquentes, no dia seguinte, eventual grupo criminoso que envolve esses 2 criminosos já alterariam, com a informação da prisão desses 2, o local de veículos roubados, de droga, né? Essa dinâmica criminosa que nós vivenciamos hoje, né? Então não havia maior tempo para se deixar de averiguar um informe desse nível. Comandante, tem muitas mensagens de ouvintes aqui a respeito do horário, dizendo: a Brigada Militar não precisava de mandado para entrar nessa casa, por que fazer essa hora da noite? Não poderia esperar o dia seguinte? A Brigada Militar não atuou como investigadora e o papel dela não é esse? Os ouvintes estão questionando muito sobre isso. Eu queria que o senhor falasse, comandante. Então, para entender, o senhor disse, né? Tem tantas outras operações, né? O senhor disse, a Brigada Militar nessa situação, como eu já disse, né, foi averiguar um informe. E aí nós temos que fazer uma avaliação coletiva aqui, né? Poderíamos, como instituição, ou os policiais militares recebendo essas informações, simplesmente repassar e esperar 2, 3, 4 dias, 10 dias, ou
caberia uma averiguação como ocorre todos os dias. O desfecho foi diferente, infelizmente, eu repito, né? Nós temos que lamentar institucionalmente o desfecho dessa ocorrência. Agora, não nos caberia também a inércia de sequer averiguarmos um contexto que foi trazido depois de uma prisão de criminosos que tinham antecedentes. Mesmo esperar, muitos, né, questionando a questão do horário, esperar mais 3 horas, né, 2h30 já estaria clareando o dia. Poderiam ter cercado olhando agora, poderiam ter cercado essa área e esperado um pouco? Bom, aí que está. O contexto todo vai ser trazido na investigação, né? E nós não temos como antecipar o que vai ser trazido depois de relatos de testemunhas, da esposa do agricultor, da eventual coleta de provas com filmagens e essa interação com a Polícia Militar do Paraná. Eu não tenho como, desse momento agora, antecipar o resultado do inquérito. Entendi. Que foi aberto. O inquérito aberto, né, uma investigação interna da Brigada Militar, o senhor já disse, tem a parte da investigação que é feita em função da morte pela Polícia Civil. Comando da Brigada Militar na região e os policiais envolvidos continuam atuando normalmente ou há algum afastamento temporário para apuração? É natural, em cada ocorrência que nós temos o resultado morte, o afastamento dos policiais envolvidos diretamente na ocorrência. O inquérito foi avocado pela Corregedoria Geral, sob minha determinação, para que nós tenhamos, então, uma avaliação já por quem tem o trato da investigação criminal dentro da Brigada Militar no cotidiano, né? Nós estamos com equipes da Corregedoria Geral lá fazendo já essa coleta de provas. E o comandante... Só para entender, afasta os 18 envolvidos ou aqueles que entraram na casa no momento do tiroteio? Não entendi essa parte. Todos os policiais militares envolvidos de alguma forma, mesmo aquele que recebeu a informação e repassou para a execução da averiguação, vão ser ouvidos. Mas eles ficam afastados, todos os 18? Não entendi essa parte. Os que foram diretamente envolvidos na abordagem, sim, todos os 18. E o comandante que autorizou a investigação segue trabalhando normalmente? Não foi uma investigação, só para a gente... Desculpa, a ação, bem. A abordagem. Essa averiguação, né, não cabia ao comandante dizer não, né, sob pena de nós podermos relativizar aqui a prevaricação, pelo fato de ter a informação preliminar do cometimento de um crime e de ter ficado inerte. Então, nesse sentido, esse afastamento é por conta do confronto ocorrido, né? Não de um contexto que eu só vou ter ao final da investigação, e aí sim nós podemos avaliar outros cenários. Eu estou recebendo dezenas de mensagens perguntando das câmeras policiais, câmeras corporais, então já vou responder que no interior nós não temos, só para os ouvintes saberem, as câmeras corporais são usadas somente por policiais militares em Porto Alegre, no interior nós não temos, portanto não tem câmeras que filmaram a ocorrência. Comandante, chega uma informação agora do Ministério Público de que o caso Eric Vargas deverá voltar a ser investigado. O Procurador-Geral de Justiça do Estado decidiu desarquivar o caso, que é o do jovem de 20 e poucos anos, 25 anos, se eu não me engano, que morreu no bairro Rubem Berta. Ele era usuário de drogas, ele tinha um quadro de esquizofrenia. A família chamou a brigada para ajudar no momento que ele estava violento e ele acabou sendo morto durante essa abordagem. E eu aproveito esse gancho da reabertura da investigação. Tivemos o caso ontem em Santa Maria. Eu queria saber do senhor, qual é a avaliação do senhor, que é o comandante da Brigada Militar, sobre casos de surtos psicóticos. O protocolo está correto? Como que a Brigada Militar deve atuar nesse caso? Como a gente pode melhorar para evitar mortes de inocentes? Bom, é importante nós também termos o contexto de cada ocorrência com resultado morte, nós fazemos uma avaliação e reavaliamos eventualmente os protocolos, tá? Quanto o caso de surto psicótico, que não tem absolutamente nada a ver com a ocorrência de Pelotas. Uhum. Né? Então, aproveitando a presença do senhor aqui para perguntar, é verdade. Só para deixar bem claro para os ouvintes, né? E também não tem tanta similitude com a ocorrência de Santa Maria, né? A gente tem que definir bem cada circunstância, né? Porque numa condição de atendermos
como eu disse, 2.500 ocorrências por dia, cada uma é um cenário diferente e que deve ser avaliada na sua particularidade. Nesse caso, da ocorrência aqui de Porto Alegre, o procurador-geral ele pediu diligências complementares, o que é natural de um processo. Ele não havia sido efetivamente arquivado. Então, ainda existe uma etapa para ser percorrida, visando o complemento das diligências para que efetivamente se tenha um contexto geral. Essa decisão do Procurador-Geral, o que é natural da atribuição do Ministério Público. E quanto a isso, não há o que se discutir. A atuação da Brigada Militar, ela é sempre pautada em protocolos. E aqui nós temos uma série de protocolos para atendimento particularizado de cada ocorrência. Eventualmente, no calor dos fatos, o protocolo é transposto, e é por isso que nós abrimos um procedimento, se ele não é observado na plenitude. Mas também a gente tem que ter noção de que esses protocolos já vêm fruto de estudo sobre estudo. Eventualmente se faz uma crítica, vamos reavaliar todos os protocolos da Brigada Militar estão errados. Não, os protocolos estão, na sua esmagadora maioria, perfeitos. A observância desses protocolos é que dependem de um contexto todo geral que são analisados caso a caso, como eu citei inicialmente. Quanto à ocorrência de atendimento em surto psicótico, o Coronel Iqueda, secretário de Segurança, ontem já falou a respeito disso. Nós temos um aumento substancial de intervenções da Brigada Militar nesse tipo de ocorrência, com a questão da saúde colocada em segundo momento, e o protocolo que se estabelece a partir do que ocorreu aqui em Porto Alegre é a inversão disso. Quando existe uma questão envolvendo saúde mental, o primeiro atendimento deve ser feito pela saúde do Estado, com um apoio eventual de força da Brigada Militar, quando existe a possibilidade de risco à integridade física daqueles envolvidos. Então, existe toda uma questão da política manicomial que modificou nos últimos anos, que dobrou, triplicou e quadruplicou a atuação da Brigada Militar nesses casos. Então, e de todas as polícias militares no país. Então, é algo que também deve ser discutido. É caso de polícia? Não é caso de polícia? Quais são as circunstâncias que, eventualmente, geram o surto em si? Que contexto particular de cada ocorrência existe? O surto é o uso de drogas? É o uso de drogas com o uso de remédio, com o uso de bebidas alcoólicas. E esse contexto traz um quadro agressivo. Que nível de responsabilidade tem a Brigada Militar, a saúde e as famílias, na medida em que acompanham todo esse quadro se deteriorando e também não tomam uma ação cogente? É uma reflexão que deve ser feita em sentido amplo antes de se criticar diretamente a atuação da polícia. Coronel, eu tenho uma pergunta, o 13 aqui. Uso progressivo da força é recomendado em qualquer caso de atuação, para contenção de alguém, inclusive nos casos de surto, Um caso lá de Santa Maria, ontem a gente tem um vídeo, A gente vê o PM do banco do caroneiro levanta, o sujeito estava discutindo, provavelmente com o motorista da BREME, com o PM que estava na direção, ele discute, talvez até com um martelo, não dá para ver direito, mas o sujeito que levanta é o caroneiro, e aí ele levanta, saca uma arma e atira 3 vezes contra o cara. Não se vê ele usar o taser. A gente fica perguntando, será que não teria sido progressiva a questão? Usar o taser, falhou o taser, tentar conter o sujeito no braço, de forma, usando jiu-jitsu ou outra técnica de arte marcial? O mesmo eu pergunto da técnica de arte marcial no caso do sujeito da Zona Norte, do surtado da Zona Norte. É claro pela imagem que ele avançou contra os policiais, mas ele não estava armado. Será que não era possível os 2 policiais tentarem conter ele de uma forma física? E aí eu lhe pergunto, o senhor provavelmente não vai se inteirar em detalhes desse fato, porque não era o senhor que estava lá, mas enquanto protocolo, não seria desejável que o disparo da arma de fogo fosse o último recurso? O protocolo é esse. O protocolo é esse. Uhum. Na verdade, 13, até sabe que o protocolo é esse. Sei, Primeiro inicia
a ação verbal, até, no último caso, o uso da arma de fogo. Sim. E aqui nós temos duas ocorrências totalmente diferentes de Porto Alegre com Santa Maria. Santa Maria se percorreu todo o caminho do uso diferenciado da força, né? Agora, Porto Alegre se percorreu o caminho do uso diferenciado da força. Santa Maria, a aproximação e a ligação que foi feita para o 190 era de indivíduos em luta corporal, em que um deles utilizava uma faca. Tá? Então, não foi, num primeiro momento, identificado como uma questão de surto, né? E todo o contexto consequente deste chamado, inclusive a avaliação de utilização ou não da arma de incapacitação neuromuscular, a taser, enfim, vai ser avaliado no inquérito que já está em andamento também de Santa Maria. Tem uma outra pergunta que os ouvintes estão fazendo, comandante, que eu acho que é muito pertinente. Se de fato houvesse bandidos no local, no endereço ontem, daqui a pouco poderia ter sido até uma emboscada para os policiais. Não houve nenhuma averiguação prévia. Daqui a pouco teriam mais de 18 e os policiais poderiam ter sido colocados em risco. Enfim, qual foi a intenção, será, dos criminosos lá no Paraná? Deram um endereço aleatório, qualquer um? Ou foi, sei lá, pregar uma peça com a brigada? O que o senhor acha sobre isso? Não tem como avaliar isso, Mariana, mas risco nós corremos desde o momento em que nós saímos fardados na rua. E é essa a função do policial, de atender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Todos os dias, como eu disse, nós temos informes, informações, denúncias anônimas que levam a averiguações. E nós não temos o resultado ocorrido em Pelotas. Felizmente, nós não temos resultado ocorrido em Pelotas, né, que infelizmente foi trágico. Então, esses contextos todos são muito dinâmicos, né? A gente, na ação policial, diante da diversidade de interações que ocorrem durante um dia, durante o ano inteiro, nós temos uma gama de possibilidades, né? E o policial é levado a tomar decisões em fração de segundos, né? Tem que se contextualizar isso, né? Que nesse contexto de 2.500 ocorrências atendidas por dia, o ano passado eu tenho aqui em algum lugar a quantidade de ocorrências que a Brigada atendeu, 849 mil ocorrências em 2025. Né? Nós temos a esmagadora maioria de atendimentos corretos por parte do nosso efetivo e do salvamento de várias vidas pela intervenção da Brigada Militar. Mas, infelizmente, diante da condição humana que pode errar, né, nós temos esses casos que nós temos que avaliar através de procedimentos investigativos. E é natural quando a esposa fala o nome dela e diz que ela não é bandida, os policiais insistirem de forma até pareceu debochada, dizendo, não, fala o teu nome de verdade. Ela tá com roupão, inclusive, daí ela aparece uma parte do corpo nu, e eles dizem, a gente está acostumado a ver mulher nua. E assim, esse trataram... tipo de linguajar, é comum, comandante? É assim mesmo que deve ser? Essa avaliação vai ser feita através da oitiva de testemunhas da própria esposa do agricultor e do contexto geral, né? Então, eu não tenho como antecipar se isso foi exatamente dessa forma, assim como vocês não têm, né? E nós teremos a partir do momento em que nós tivermos a conclusão do inquérito policial. E só para encerrar, quando é que os brigadianos serão ouvidos? Quando prestarão depoimento? As equipes da Corregedoria Geral já estão em Pelotas e já devem ainda hoje iniciar oitivas dos policiais militares para conclusão o mais rápido possível da parte da Brigada Militar. E imagino que as armas foram apreendidas também. É praxe. Todas as armas de todos os policiais militares envolvidos foram apreendidas. E algum planejamento de instalar câmeras corporais no interior? Bom, câmeras corporais, né? Nós temos hoje a utilização em Porto Alegre e em Alvorada, numa expansão que foi feita recentemente num percentual possível dentro da ata de registro de preço da licitação que foi realizada. Nós recebemos um recurso extra, solicitamos, né, federal, que possibilita a ampliação para alguns outros municípios, né? Mas esse é um recurso caro, né, que talvez atinja parte da região metropolitana, e nós
optamos por colocar em regiões que nós temos uma maior quantidade de atendimento de ocorrências e uma maior quantidade de confrontos. Então, isso fica mais próximo de Porto Alegre, região metropolitana, Vale do Rio dos Sinos e, eventualmente, a Serra. Então, hoje nós temos condições de, felizmente, atender em equipamentos de maneira ímpar na história da instituição o nosso efetivo. Mas o custo das câmeras corporais tem que ter esta avaliação. Eu tenho condições de manter financeiramente o aparelhamento de EPI da Brigada Militar e ainda investir no uso das câmeras corporais, excelente. É isso que nós pretendemos. Agora, a partir de um cenário diferente, um cenário econômico diferente, nós temos que priorizar os equipamentos de proteção individual. Então, assim, colocar essa ferramenta indistintamente no Estado depende de orçamento. Hoje, o secretário de Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, deu a entender que achava pouco factível, pouco possível se implementar um protocolo novo em caso de pessoa em surto psicótico. Qual é a opinião do senhor comandante? Eu sei que ainda está em estudo, mas na visão do senhor, que é muito experiente, qual seria o primeiro protocolo a ser adotado? O que deveria mudar na rotina da brigada em casos como esse para evitar os desfechos que a gente viu recentemente? Não, eventualmente é exatamente o que eu citei, né, que é o que está se construindo. Mas o senhor acha factível? O senhor acha que é viável? Psicótico, a primeira intervenção estatal deve ser da polícia ou deve ser de profissionais de saúde? Hoje é a polícia. Tá? O que está se buscando é a inversão dessa priorização de atendimento. Sim. E para encerrar, vocês já conversaram com a esposa do seu Marcos, que morreu? Vocês já conversaram com a viúva? Vão falar com ela? Em algum momento, nós não tivemos o contato direto, né? Até porque se respeita o momento, se entende o momento, infelizmente, do que ocorreu, né? E na medida em que nós tivermos todo um espaço para que se respeite o luto da viúva, nós vamos ouvi-la no inquérito. E o que dizer no caso desses, né, comandante? Não tenho o que dizer. Né? Eu tenho que aqui, como eu disse, trazer o contexto e explicar o que ocorreu. Né? Não nos cabe aqui justificar. Né? O inquérito que ao final vai averiguar todas as minúcias dessa ocorrência que infelizmente teve um desfecho extremamente trágico. Comandante-geral da Brigada